Nesta aula, nós iremos aprender a fazer o gorro glamour. Para fazermos esta receita, nós vamos utilizar agulha número 5, agulha de crochê número 5 de 2 milímetros. E nós vamos utilizar também uma lã 100% acrílico, que é este novelo. Ela é bem macia de ser usada, ótimo para a gente fazer gorros, cachecóis, então nós vamos utilizar esta lã. De início, nós vamos fazer a laçadinha inicial. E vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E nós vamos fechar essas 6 correntinhas na primeira correntinha feita com um ponto baixíssimo. Vamos fechar em círculo. Fechado o nosso círculo, agora nós vamos subir 3 correntinhas, 2, 3 correntinhas, e nós vamos fazer 18 pontos altos dentro do círculo. Então, a correntinha ela já conta como primeiro ponto alto. Nós vamos então fazer o nosso segundo ponto alto. 2, 3, 4. Você vai fazendo dessa maneira até atingir 18 pontos altos no meio do círculo. Ele vai ficando dessa maneira. Já fizemos aqui então 17 pontos altos e nós vamos fazer agora o último ponto alto dessa carreira. Vamos introduzir a agulha no meio do círculo e fazer o último ponto alto. Agora nós vamos fechar esse círculo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto feito. Fechamos o nosso círculo. Para fazer a segunda carreira, nós já vamos iniciar com os aumentos. Então, nós vamos subir 3 correntinhas e nós vamos fazer o seguinte: essas 3 correntinhas já equivalem como primeiro ponto alto. No segundo ponto de base, eu já vou fazer 2 pontos altos, que vai ser o meu aumento. Então, a sequência vai ser um ponto alto, 2 pontos altos no próximo, um ponto alto, 2 pontos altos no próximo. Dessa maneira, nós vamos realizando o nosso aumento. Então, vamos para o próximo ponto de base. Nesse próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, 2 pontos altos. Pega uma laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base, fizemos somente um ponto alto. Novamente uma laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e fizemos 2 pontos altos no mesmo lugar. Fizemos um, vamos fazer outro ponto no mesmo lugar. Observe então que nós fizemos um ponto alto. No próximo ponto de base, nós fizemos 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Dessa maneira, nós vamos intercalando até o final da nossa carreira. Vamos fazer mais uma vez para fixar, então. Uma laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base, fizemos um ponto alto. Outra laçada na agulha, próximo ponto de base, e vamos fazer 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. E assim você vai intercalando um ponto alto, 2 pontos altos, até o final da sua carreira. Ele vai ficando assim dessa maneira. Vai dar no total 27 pontos altos. Estamos chegando então ao final da nossa carreira. Nós vamos agora fazer os 2 últimos pontos dessa carreira. 1, 2 pontos altos no mesmo lugar. Observe que nós continuamos intercalando. 1 ponto, 2 pontos, fazendo os aumentos. E agora nós vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto que nós havíamos feito. Fechada essa carreira, agora nós vamos fazer a nossa quarta carreira.
Nossa quarta carreira, nós vamos continuar fazendo aumentos, porém de uma forma diferente. Nós vamos subir 3 correntinhas, 3, vamos pegar uma laçada na agulha, vamos até o próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto normalmente. Somente agora no próximo ponto, no terceiro, é que nós vamos fazer o aumento com 2 pontos altos feitos no mesmo ponto. Então, a sequência dessa carreira, ela vai ser um ponto alto, novamente outro ponto alto no próximo ponto de base e 2 pontos altos no próximo ponto de base. Então, vai ser 1, 1, 2, a sequência dessa carreira. Vamos fazer novamente, então. Pegar uma laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e fizemos somente um ponto alto. Laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base, somente um ponto alto. Laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e agora sim nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, você vai seguir essa sequência: um ponto alto, 2, um ponto alto, 2. Ele vai ficando dessa maneira. Faça até o final da carreira. Estamos chegando aqui ao final da nossa carreira. Vamos fazer então os 2 últimos pontos altos no mesmo lugar, que é onde acaba a nossa sequência. E vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto feito. Ele fica assim dessa maneira. Nessa carreira, deu 36 pontos altos. Agora, nós vamos para a próxima carreira. Vamos continuar aumentando a nossa quinta carreira. Vamos subir 3 correntinhas. E nós vamos fazer a mesma sequência de aumentos. Nós vamos fazer um ponto alto sobre ponto alto de base. Novamente um ponto alto e no ponto seguinte vamos fazer 2. Então, aqui nós já temos um ponto alto feito, que são as nossas 3 correntinhas. Vamos pegar a laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e fazer somente um ponto alto. Novamente, pega a laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e agora sim vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, no mesmo ponto de base. 1, 2. Então, nós temos um ponto alto sobre ponto alto de base, outro ponto alto sobre ponto alto e agora sim o aumento, que são os 2 pontos altos no mesmo lugar. Vamos fazer novamente essa sequência, então. Vamos laçar a agulha, vamos para o próximo ponto de base, vamos fazer somente um ponto alto. Novamente uma laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base, fizemos um ponto alto. Outra laçada na agulha, vamos para o próximo ponto de base e agora sim nós fizemos 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, observe, ele fica um ponto sobre ponto, 2 pontos altos. Um ponto sobre ponto, um ponto sobre ponto, e aqui sim nós temos 2 pontos altos no mesmo lugar, que são o nosso aumento. Nós vamos fazer essa sequência novamente até preencher todo ao redor do nosso círculo. Ele vai ficando assim dessa maneira. Estamos chegando então ao final da nossa carreira. Nós vamos agora fazer os 2 últimos pontos altos no último ponto que restou de base. 1, 2, seguindo a nossa sequência de aumento. Ele ficou assim dessa maneira, ó. Um ponto, 2 pontos, que são o aumento. Agora, nós vamos fechar também essa carreira na terceira correntinha do primeiro ponto alto de base. Fechamos com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira, que é a sexta carreira, contando com as correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos para a nossa sexta carreira. Nessa carreira, deu 48 pontos altos.
Agora, a partir de agora, nós não vamos aumentar mais. Então, nós vamos fazer a mesma quantidade de pontos altos dessa carreira para a próxima. Então, vamos fazer 48 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. 1, 2, 3. Subimos 3 correntinhas. Vamos para o próximo ponto alto de base e vamos fazer outro ponto alto. Próximo ponto alto de base, novamente outro ponto alto. Laçada na agulha, próximo ponto, novamente outro ponto alto. E assim você vai fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final da carreira. Ele vai ficando assim dessa maneira. Estamos chegando aqui ao final da nossa 6ª carreira. Vamos fazer aqui o último ponto alto. E nós vamos agora fechar também essa carreira como as outras, com um ponto baixíssimo na 3ª correntinha do primeiro ponto feito. Ó, observe como ele já vai emborcando o trabalho, já vai dando formato do nosso gorro. Nós vamos novamente agora fazer a mesma coisa para a 7ª carreira. Vamos fazer esta carreira toda em ponto alto. Vamos subir então 3 correntinhas. E novamente nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, a mesma quantidade de pontos altos da 6ª carreira. Nós vamos pegar a laçada, vamos para o próximo ponto de base e fizemos um ponto alto. Pegamos outra laçada, vamos para o próximo ponto de base, novamente outro ponto alto. Então, nós temos aqui agora 3 pontos altos. Novamente pegamos a laçada, vamos para o próximo ponto, fizemos outro ponto alto. Nós estamos na 7ª carreira, você vai fazer toda essa carreira em ponto alto sobre ponto alto. Para a 8ª e para a 9ª carreira, você vai fazer a mesma coisa, a mesma quantidade de pontos altos. Ele vai ficando assim, dessa maneira. Chegamos então ao nosso último ponto alto da 9ª carreira, pois fizemos a 6ª, 7ª, 8ª e 9ª carreira, todas com a mesma quantidade de pontos altos. Agora, nós vamos fechar na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo, na 3ª correntinha do primeiro ponto alto feito. Então, observe aqui, vamos contar as carreiras. Contando com as correntinhas, nós temos as correntinhas que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Na 10ª carreira, a gente já vai começar a fazer o ponto pipoca. Então, aqui nós vamos subir na 10ª carreira 3 correntinhas, que são um ponto alto já. Vamos pegar a laçada, vamos até o próximo ponto alto de base, vamos fazer novamente outro ponto alto. E agora, no próximo ponto de base, nós já vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então, nós vamos laçar a agulha, introduzir a agulha no próximo ponto de base e fazer um ponto alto. Novamente, laçar a agulha, no mesmo ponto, outro ponto alto. Nós vamos fazer 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, já temos 2, vamos fazer mais 3. 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, fora esses 2 que nós havíamos feito, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos no mesmo lugar. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar essa laçadinha aqui à espera. Nós vamos introduzir a agulha antes desse primeiro ponto alto desse grupo de 5. Nós vamos introduzir a agulha aqui pela frente, ó. E nós vamos pegar aquela laçadinha que nós havíamos deixado à espera e vamos puxá-la por dentro desse intervalo, formando assim o nosso ponto pipoca. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, 2 correntinhas, vamos pegar uma laçada, vamos até o próximo ponto de base. Está aqui o próximo ponto de base, depois do nosso ponto pipoca. Nós vamos introduzir a agulha nessa correntinha, vamos fazer um ponto alto.
Novamente, vamos pegar a laçada, vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer outro ponto alto. Vamos pegar a laçada e no próximo ponto alto nós já vamos fazer 5 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos deixar a laçadinha à espera, estica um pouquinho, deixa à espera. Antes do primeiro ponto alto deste grupo de 5, nesse intervalinho nós vamos introduzir a agulha pela frente. Vamos puxar aquela laçadinha que nós havíamos deixado à espera por esse intervalo que nós introduzimos a agulha. E vamos fazer 2 correntinhas. Vamos pegar uma laçada, vamos até o próximo ponto de base e fizemos um ponto alto. Novamente laçamos a agulha, vamos para o próximo ponto de base e fizemos outro ponto alto. Então, você vai fazendo sempre esta sequência para ir formando os seus pontos pipocas, ó. São 2 pontos altos, um ponto em cada ponto alto de base. No terceiro ponto, você faz os 5 pontos altos no mesmo lugar e faz o ponto pipoca como nós ensinamos. Depois, novamente, 2 pontos altos, um em cada ponto de base e os 5 pontos altos no mesmo lugar para formar o ponto pipoca. Vamos fazer mais uma vez então. Fizemos os 2 pontos altos aqui, vamos pegar uma laçadinha na agulha, vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer 5 pontos altos nesse mesmo ponto de base. 3, 4 e 5. Fizemos os 5 pontos, nós tiramos a agulha dessa laçadinha, deixamos a laçadinha à espera, estica um pouquinho para ela não escapar. Deixamos esses 2 pontos altos aqui de espaço. E nesse intervalo aqui, antes do primeiro ponto alto do grupo dos 5, nós introduzimos a agulha pela frente, pegamos aquela laçadinha que nós havíamos deixado à espera e puxamos nesse intervalo. Assim a gente forma o ponto pipoca. Agora nós vamos fazer 2 correntinhas para dar o espaço e não repuxar o ponto. Vamos para o próximo ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Laça a agulha, próximo ponto de base, outro ponto alto. Ele vai ficando assim dessa maneira, ó. Você vai fazendo sempre nessa sequência até atingir toda a carreira do nosso gorro. Vai ficando assim dessa maneira, ó. Estamos chegando então ao final da nossa carreira, da nossa primeira carreira de ponto pipoca. Nós vamos então fazer o nosso último ponto pipoca, nesse último ponto de base que restou. Então, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos, 5 pontos altos. Deixamos a laçadinha à espera, viemos até aqui nesse intervalo antes do primeiro ponto alto do grupo, introduzimos a agulha naquela laçadinha que nós havíamos deixado esperando e puxamos por esse intervalo. Fizemos 2 correntinhas e aqui nós não precisamos fazer mais 2 pontos altos nem nada para fechar. Observe, ele já tinha os 2 pontos altos do início. Então, você só vai fechar na terceira correntinha do primeiro ponto alto feito. Fecha com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas para iniciar a nossa segunda carreira de ponto pipoca. Fizemos um ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer novamente outro ponto alto, só que desta vez nós iremos fazer as carreiras intercalando os pontos pipocas, ou seja, não vamos fazer ponto pipoca sobre ponto pipoca, mas sim nos intervalos. E sobre os pontos pipocas nós vamos fazer pontos altos. Então, fizemos as 3 correntinhas, pegamos uma laçada e no próximo ponto de base nós já vamos fazer o nosso ponto pipoca para ficar sobre este espaço vazio.
Então, vamos fazer os nossos 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Então, observe aqui, essas são as 3 correntinhas que nós subimos, certo? E esses são os 5 pontos altos do nosso ponto pipoca. Deixamos a laçadinha à espera, introduzimos a agulha no intervalo depois das 3 correntinhas feitas e vamos puxar a laçadinha aqui para fazer o nosso primeiro ponto pipoca. 2 correntinhas normalmente, laçadinha na agulha, e sobre essa correntinha que fica em cima do ponto pipoca, nós vamos fazer um ponto alto. Pega a laçada na agulha, no próximo ponto de base você faz outro ponto alto, pega a laçada na agulha e no terceiro ponto aí sim você vai fazer o ponto pipoca. 1 ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 pontos altos e 5 pontos altos. Estica a laçadinha, deixa à espera. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, antes do primeiro do grupo de 5, nós fazemos o nosso ponto pipoca. Introduzimos a agulha, puxamos a laçada por esse intervalo, fizemos uma correntinha, 2 correntinhas. Vamos para o próximo ponto pipoca. Sobre essa correntinha que está sobre o ponto pipoca, nós fizemos um ponto alto. Pegamos a laçada, no próximo ponto de base, nós fizemos outro ponto alto. Pegamos a laçada na agulha e no próximo ponto alto de base, nós fizemos o nosso ponto pipoca, que são os 5 pontos altos no mesmo lugar. 3, 4 e 5. Deixamos a laçadinha à espera, introduzimos a agulha antes do primeiro ponto alto desse grupo de 5 pela frente, puxamos aquela laçadinha por esse intervalo que nós introduzimos a agulha e formamos o nosso ponto pipoca. 1, 2 correntinhas, vamos nessa correntinha que está em cima do ponto pipoca e continuamos essa nossa sequência por toda a carreira. Ele vai ficando assim, dessa maneira, um ponto pipoca, sobre o ponto pipoca de base nós fizemos um ponto alto, sobre o ponto alto de base outro ponto alto, e depois o nosso ponto pipoca. Sempre nós vamos fazendo 2 pontos altos e um ponto pipoca, só que desta vez nós vamos intercalando e fazendo o ponto pipoca sobre o ponto alto e o ponto alto sobre o ponto pipoca. Ele vai ficando assim, dessa maneira. Você vai fazer por toda a carreira. Estamos chegando então ao final da nossa segunda carreira de ponto pipoca e nós vamos agora fazer o nosso último ponto pipoca nesse intervalo. Então, nós vamos pegar a laçada na agulha, vamos até a correntinha sobre o ponto pipoca, fizemos o nosso ponto alto normalmente. Pega a laçada sobre o próximo ponto de base e outro ponto alto normalmente. Pega a laçada sobre o próximo ponto de base, nós já vamos fazer o nosso último ponto pipoca, que são os 5 pontos altos, 3, 4, 5 pontos altos. Tira a agulha da laçada, deixa a laçadinha à espera. Antes do primeiro ponto do grupo de 5, nós introduzimos a agulha no intervalo pela frente, puxamos a laçadinha por esse intervalo. Fizemos as nossas 2 correntinhas, fizemos novamente um ponto alto sobre o próximo ponto pipoca de base, e aqui note que nós já temos aquele primeiro ponto alto que eram as 3 correntinhas que nós havíamos feito. Então, nós somente vamos fechar nessas 3 correntinhas a nossa carreira. Então, vamos fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto feito. Então, já fechamos
a nossa segunda carreira. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira de ponto pipoca. Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas. Vamos fazer um ponto alto aqui, sobre o ponto pipoca. Para chegar até esse ponto aqui, nós vamos fazer mais um ponto alto. Somente para fechar aqui o nosso início de carreira e ficar a sequência correta. Então, fizemos novamente outro ponto alto. Observe que você vai considerar a sequência esses 2 pontos altos. Este que nós fizemos, essas 3 correntinhas, elas vão servir para fechar depois a carreira. Então, nós vamos pegar a laçada e continuar fazendo o nosso ponto pipoca agora aqui no terceiro ponto de base. Fizemos 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, 4 pontos altos e 5 pontos altos. Agora, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, introduz a agulha no intervalo antes do primeiro ponto do grupo de 5, pega a laçadinha que você havia deixado à espera, puxa por esse intervalo e faz 2 correntinhas. Vamos até o ponto pipoca, correntinha que fica sobre o ponto pipoca, e vamos fazer um ponto alto. Pega uma laçada na agulha, sobre o próximo ponto alto de base fizemos outro ponto alto, pega a laçada e sobre o outro ponto alto de base nós fizemos o nosso ponto pipoca. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos no mesmo lugar. Vamos introduzir a agulha no intervalo, puxar a laçadinha e fazer o nosso ponto pipoca. E assim você vai fazendo dessa maneira até o final da carreira. Serão 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto pipoca. Ou, se você preferir que ele fique maior, você pode fazer uma quantidade maior de carreiras de ponto pipoca. Nesse, nós vamos fazer apenas 5. Vá fazendo até o final da carreira. Estamos na terceira, depois faça mais 2 carreiras de ponto pipoca. Vai ficando dessa maneira. Estamos chegando então ao final da nossa última carreira de ponto pipoca. Nós fizemos o ponto alto aqui sobre o ponto pipoca e vamos fazer o nosso último ponto pipoca para fechar essa carreira. Aqui nós vamos fazer outro ponto alto normalmente, para que não fique um espaço muito grande aqui sobrando pontos. Nós vamos fazer o ponto pipoca coladinho aqui nesse primeiro ponto que nós havíamos feito. Então, vamos fazer o ponto pipoca aqui neste ponto. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vamos pegar a nossa laçadinha, 2 correntinhas, e agora sim nós vamos fechar na terceira correntinha desse primeiro ponto alto que nós havíamos feito. Observe então que ele não ficou aquele espação de pontos aqui entre um ponto pipoca e outro. Agora nós vamos fazer o nosso acabamento, porque nós já acabamos com as carreiras de ponto pipoca. Nós vamos então subir uma correntinha, que equivale à altura do ponto baixo, e nós vamos fazer toda a carreira em ponto baixo. Ponto sobre ponto. Por toda a nossa carreira até o final do nosso trabalho. Se você preferir, você pode marcar aqui no começo da carreira de ponto baixo com uma linha de outra cor, para que depois você não passe da carreira. Mas aqui vamos continuar direto. Então, você vai fazendo ponto baixo por toda a carreira
ele vai ficando assim dessa maneira. Chegamos então ao final do nosso acabamento. Agora nós vamos fazer aqui o nosso último ponto baixo e vamos arrematar com um ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós havíamos feito no início da carreira. Vamos arrematar a linha. E nós vamos esconder essa linha para que ela não fique aparecendo no nosso trabalho. Então, nós vamos passando ela pelas correntinhas que nós havíamos feito já do ponto baixo. Vamos passando por umas 6 vezes, mais ou menos, para que assim ela não apareça depois e fique um acabamento perfeito. Passamos 4ª vez, pela 5ª vez e sempre acabamos do lado de dentro do trabalho, para que ela não fique aparecendo. Observe, ó, o acabamento ele não vai aparecer. Você vai cortar a linha e está pronto o nosso gorro glamour. Ele fica uma graça quando você veste, porque o ponto pipoca ele dá um detalhe muito lindo na peça. Então, lembrando a dica, se você quiser aumentar o seu trabalho, basta fazer mais carreiras com aumentos, e se você quiser diminuir, basta você começar já a parar com os aumentos nas carreiras anteriores à 5ª carreira do trabalho. Então, parabéns, você acabou de aprender o gorro glamour em crochê ponto pipoca.